muitos filhos órfãos de pais vivos. Muitos filhos que tiveram um pai presente, mas o pai não estava realmente presente emocionalmente, socialmente. E alguns nem tiveram a presença do pai, nem conheceram seu pai. Então, Jesus ele veio para reconciliar esse relacionamento. Para que você olhasse para Deus não como um Deus que está com cajado na mão, não como um Deus que apenas cobra, não como um Deus que corrige, que só corrige, mas um Deus que ama. Um Deus que quer ver você prosperar. Um Deus Pai que quer te promover. O Pai quer te promover. Então, o Pai é nosso. Mas esse Pai, Ele quer relacionamento com você. Ele não quer apenas ter um momento com você, mas Ele quer ser um Pai que é presente na sua vida. Ele quer morar com você. Ele quer conversar com você. Ele quer te aconselhar. Ele quer te dar direções. Mas para isso, você precisa buscar intimidade. Porque relacionamento vai crescendo, vai desenvolvendo a partir do quê? De intimidade. Você chega perto, você conversa, você conhece a pessoa. Você sabe as qualidades, você sabe o que aquela pessoa representa para você, você sabe tudo dela. Então a intimidade, ela precisa haver dentro de um relacionamento, lá dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e também na sua vida espiritual com Deus Pai. Amém? A gente não vem aqui para a igreja para a gente ter um alívio. A gente estava adorando a Deus, que louvor maravilhoso. Só que a gente não vem só para ter um alívio na hora do louvor. A gente não vem para a igreja para ter uma resposta apenas. Embora o Pai traga muitas respostas. A gente não vem para a igreja só para ter uma saída, um livramento, uma solução. A gente não vem para a igreja, o filho não vem cultuar o Pai, não é por prazer. A gente vem porque a gente quer relacionamento com Ele. Amém? Você precisa buscar isso, relacionamento. Toda vez que você vier para a igreja por conta de uma necessidade, e Deus não vai deixar de responder sua necessidade. O pai, qual filho que pede para o pai um pão, o pai vai dar a pedra? Ele não vai te dar a pedra, ele vai te dar o pão, ele vai te dar a necessidade. Só que ele não quer só isso. Ele quer que você esteja com ele de verdade, não só aqui, mas ele quer que você desenvolva esse relacionamento lá na sua casa, no seu trabalho, em todo o percurso da sua vida. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele andava no meio das multidões. Mas as multidões queriam só a mão de Jesus, o milagre. A multidão queria apenas a resposta, a cura. Mas a multidão não queria o coração. Não queria relacionamento. Tanto que quando Jesus foi ser crucificado, você vai ver que todos saíram da presença de Jesus e não permaneceram. Alguns também iam por conta da comida, porque Jesus nunca despedia ninguém com as mãos vazias. Mesmo quando tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou. E ele deu alimento para todos. Então, queridos, o Pai espera da sua parte um relacionamento. Uma aliança. Não é um ficar, né, no relacionamento aí do mundo. Não é um ficar, mas é fazer morada na sua vida. Então, desenvolva esse relacionamento com o Deus Pai, porque Ele é seu Pai. Não tem uma vida com Deus só de alívio, ou uma vida com Deus só porque você quer uma resposta, um milagre. Mas tem uma vida com Deus de relacionamento e intimidade, porque é isso que Ele espera de você. A Bíblia vai falar do filho maduro e do filho bebê.
O filho maduro, que é o filho ruioso, é o filho que chegou no nível de maturidade, que pode acontecer o que for, ele continua seguindo a Deus. Ele continua vendo Deus como um pai que cuida. Noite retrasada, eu passei muito mal, e meu esposo falou assim para mim, logo de manhã eu comecei a cantar um hino. Eu levantei muito cedo, porque eu estava passando mal, não dormi, e aí eu comecei a cantar um hino. E eu comecei a adorar a Deus ali na cozinha. E ele falou para mim assim, você passou mal, mas você amanheceu alegrinha? Aí eu peguei e disse para ele, as circunstâncias não mudam o que eu tenho aqui dentro. Não muda o Espírito de Deus que está aqui dentro. Não muda a alegria do Espírito que eu tenho aqui dentro. Isso é um filho maduro. Que as circunstâncias do lado de fora não muda a sua certeza, a sua convicção que o Pai está cuidando de você, que o Pai te ama, que o Pai, Ele está cuidando para que tudo fique bem. E logo eu fiquei bem mesmo. Então, queridos, a gente precisa ser filho maduro. Agora o filho é que nós, a Bíblia fala que é o filho bebê, é o filhinho da mamadeira. Ele quer o leitinho, mas na hora que Deus quer um relacionamento, e relacionamento é fácil, irmãos. Relacionamento você precisa abrir mão de algumas coisas para dar certo, não é verdade? O outro do outro lado também precisa. Então relacionamento, até com Deus, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Relacionamento não é fácil, mas é o que Deus espera de você. O Pai é nosso. Fala assim, o Pai é meu. Então você tem que ter relacionamento com Ele. Amém? E é nesse relacionamento, nessa intimidade, todo dia falar com Ele, todo dia orar, sabe? Tudo que você for fazer, apresentar para Ele antes, chamar Ele de Pai. É nesse relacionamento que você vai sendo transformado. Eu tenho certeza que tem algo dentro de você que você não gosta. Tem algo que você faz que você não gosta. Tem comportamentos que você tem que você não gosta. Tem situações que você vive por conta de erros e falhas suas que você não gosta. Mas quando você começa a ter intimidade com Deus e desenvolver um relacionamento com Deus, você vai sendo transformado. Amém? A gente vai ver Jacó, quando Jacó estava no vale de Jaboque. Jacó, ele era um cara que foi enganador. Foi um cara que roubou o irmão, que enganou o pai cego. Mas no momento que ele decidiu ter relacionamento com Deus, e ele viu Deus face a face, ele foi transformado. Então relacionamentos nos transformam. Eu tenho certeza, casais que estão aqui, você foi transformado pela sua esposa, e a sua esposa foi transformada por você, em alguns fatores da sua vida. Por quê? Porque a gente aprende sobre caráter dentro da família. Então, relacionamento com Deus vai te transformar. Um dia a Bíblia vai falar no Novo Testamento que 3 filhos de Cefas estavam tentando expulsar um demônio. Mas eles não tinham relacionamento com Deus. Eles viram lá os discípulos expulsando, e eles começaram a expulsar. E os demônios falaram assim, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês? Quem vocês são? Quem vocês são? Sabe, o relacionamento com Deus vai fazer com que o inimigo te respeite. Sabe, porque você não anda só nessa terra, você anda nas regiões celestiais, em oração, em busca, em entrega, em sacrifício. Você tem crédito com Deus, e você precisa ter crédito com Deus. Amém? Então, a gente precisa desenvolver esse relacionamento. O relacionamento com Deus vai trazer revelação para você também. Fruto da revelação. A gente vai ver na palavra as 10 virgens. 5 prudentes ainda tinham azeite. E as 5 não tinham mais e foram buscar o azeite. O que o azeite representa? Intimidade. Representa busca. Representa unção. E as 5 que foram buscar o azeite, elas tinham perdido o quê? Revelação.
revelação de Deus para a vida delas. Querido, às vezes a gente fica assim quando a gente está longe de Deus. A gente começa a misturar as coisas do mundo com as coisas que a gente crê. E a gente começa a deixar de crer. E a gente começa a ficar confuso. Não, mas será que Deus vai fazer mesmo? Não, mas será que isso vai acontecer mesmo? Não, mas será que isso é verdade mesmo que a Bíblia está falando? Você começa a ficar perdido e confuso quando você deixa de ter intimidade com Deus. E você pode ver dentro do casamento também, marido e esposa que começam a se distanciar. O que acontece? Começa a se esfriar, começa a ter um distanciamento, começa a haver uma confusão, porque nós fomos criados para ter intimidade com Deus Pai. Amém? Então, Deus, Ele quer que você desenvolva isso com Ele. Quantos estão firmes aí para começar a desenvolver um relacionamento firme com Deus? Ser comprometido, aliançado com Deus. Amém? Queridos, Deus, Ele ama todos. Mas tem coisas que Ele reserva só para aqueles que têm intimidade para Ele. Deus ama cada um que está aqui. Mas aqueles que têm intimidade, Ele revela os segredos dele. A Bíblia vai falar o seguinte, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o respeitam, que o temem, que o buscam. E a estes Ele dará a ser conhecido os mistérios. Amém? Então você precisa ter intimidade com Deus. Para quê? Para que você tenha revelação das coisas que Deus tem. Deus ama a todos, mas Ele não confia em todos, não. Quando Jesus contou a parábola dos talentos, Ele contou que a um deu 5 talentos, a um deu 2 talentos, a um deu 1 talento. Ou seja, Ele deu segundo a capacidade de cada um. Querida, aumente a sua capacidade de comportar o que Deus tem para você. Aprenda a aumentar a capacidade de comportar o que Deus tem para você. Sabe? Mas como, pastora? Na intimidade, no relacionamento com Deus. Porque você expande a capacidade de Deus te dar mais. Você não vai ser uma pessoa rasa, uma pessoa que vai receber no raso, não. Mas você vai expandir a capacidade de Deus derramar sobre a sua vida. Mas Deus não derrama na vida daquele que acha que é um desperdício, é perda de tempo eu orar, é perda de tempo eu buscar a Deus. Deus não vai fazer isso na vida de quem acha que é um desperdício. Você vai ver o próprio discípulo de Jesus, Judas, que traiu Jesus. Quando a mulher derramou o perfume nos pés de Jesus, que significa intimidade, que significa adoração, que significa relacionamento. Quando a mulher derramou o perfume nos pés de Jesus, Judas falou, que desperdício. Que desperdício. Porque para quem não entende de relacionamento e intimidade, é desperdício. É desperdício. Então, querido, você precisa entender que Deus vai te dar, segundo a liberdade de expandir que você tem, o lugar que você abre, que você dá para Ele entrar. Ele está batendo na porta e Ele quer entrar. E Ele só vai entrar se você abrir essa porta e você expandir, você abrir espaço e falar, toma conta da casa. Tem um chaveiro aí? Depois traz para mim, quem tiver um chaveiro com muitas chaves. Toma conta da casa. Entra, Senhor. O Senhor tem liberdade. Então, a gente precisa entender isso, que nós precisamos liberar espaço. Nós precisamos deixar o Senhor entrar em áreas da nossa vida que Ele vai trazer transformação, né? Olha aqui o chaveiro. Suponhamos que aqui tem muitas chaves, né? E Jesus chega na sua casa, chega na sua vida. E Ele fala, filha, filho, no nosso relacionamento, você vai ter que me entregar cada área da sua vida. Nosso relacionamento não tem nada escondido. Tem que ser bem claro o nosso relacionamento. A gente tem que ter clareza. A gente tem que ter comunicação.
E é o que a gente espera do relacionamento aqui na terra, não é verdade? Deus também espera isso de nós. E aí você vai, Senhor, eu vou entregar as chaves para o Senhor. Só que aí você lembra daquele quartinho que está entulhado. Você lembra do quartinho que está sujo. Você lembra daquele lugar que você não está querendo deixar ele entrar. E aí você vai e fala, não, peraí, Senhor, eu vou tirar aqui do chaveiro essa chave aqui, eu não posso entregar ela para o Senhor, não. E aí ele está ali te convidando a entregar a sua vida para ele. E aí você vai e lembra de outro quartinho. O quartinho da infidelidade. Da infidelidade financeira, da infidelidade no casamento. O quartinho das palavras torpes. E tantos outros quartinhos. E você vai, peraí, Senhor, deixa eu tirar aqui a chavinha aqui, que essa aqui não dá não. Mas Deus está esperando que você entregue tudo para Ele. Eu tenho certeza que você não aceitaria um relacionamento com uma pessoa, com um esposo, uma esposa, que não entregasse tudo dele para você. Que tivesse quartinhos escondidos e escuros. Queridos, hoje, essa noite, é a noite da gente abrir as portas para o Senhor entrar. Amém. E Ele não vai te julgar. Sabe, um dia Pedro, ele se sentiu fracassado, porque ele havia negado Jesus. E ele voltou a pescar, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. E aí, quando ele viu Jesus ressurreto, ele pulou no mar, foi até a praia e Jesus estava assando um peixe. Jesus fez uma mesinha lá. E Pedro começou a querer falar com Jesus sobre o assunto da traição, sobre o assunto do erro, sobre o assunto do passado. E era como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, depois a gente fala sobre isso. Vamos ter comunhão primeiro. Querido, você pode ter feito o que for. Você pode ter errado, falhado. Você sabe o que Deus quer com você? Comunhão primeiro. Comunhão. O filho pródigo, ele chegou para o pai falando, pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai, menino, esquece isso, vem cá, deixa eu te dar uma roupa, que representa a roupa naquela época, a roupa do filho, da pessoa que participava de uma família real, uma família bem sucedida, era uma roupa diferenciada do escravo. Ele chegou, pai, eu pequei contra o Senhor, eu peguei a fortuna, gastei tudo. O pai, filho, vem cá. Toma sua roupa familiar, sua veste santa. Filho, toma o seu anel. O anel que representa a aliança. Antigamente, o anel era carimbado para as leis, era usado para comprar, para vender. O pai estava devolvendo a autoridade para o filho. Toma a sua autoridade que você perdeu naquela vergonha daqueles porcos que você foi lá comer a lavagem com eles e gastar tudo que eu tinha te dado. Toma essa aliança que eu estou te devolvendo a sua verdade. Eu estou te devolvendo a sua dignidade. Eu estou te devolvendo a sua honra. Chega de ser desonrado. E ele colocou sandálias nos pés porque os escravos andavam descalços. Mas o pai não deixou. Você vai andar calçado. Você vai andar honrado. Querido, você está querendo falar com Deus, às vezes dos seus erros, das suas falhas, e Deus está falando, filho, vem aqui para o quarto orar. Não vem com esse papo, não. Depois não resolve isso. Primeiro vem cá ter intimidade comigo. Vem cá orar, vem cá falar comigo, porque conforme você vai falando comigo, eu vou te transformando. E você não vai querer mais voltar lá para aquele chiqueiro que você estava. Querido, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Você precisa entender isso. Toda vez que você afasta do Pai, porque você vem com seus argumentos, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Toda vez que você afasta, o Pai está assim, ó. Ele está te chamando. Se você ficar aqui na minha mesa, como ele fez com Pedro, senta aqui na minha mesa, Pedro. Se você sentar comigo,
eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você. Eu não vou te acusar, eu não vou te condenar. Eu vou comer com você, eu vou ter comunhão com você. Eu vou mudar a sua vida. Aleluia, esse é o Pai, viu? Ele não tirou o cinto e falou, vem cá que eu te pego agora, você gastou tudo que nós tinha. Não, ele abraçou o filho. Assim é o nosso Pai, querido. O que é nosso? Falei, o que é nosso primeiro é o Pai, agora segundo o que é nosso? O pão nosso. O pão não é só seu, o pão é nosso. Então Deus espera que você tenha essa visão, que o que você está conquistando e o que Ele vai colocar nas suas mãos, o que Ele vai te entregar, não é só seu, mas é para você fluir, transbordar na vida das pessoas também. Amém, queridos? Então o pão é nosso. É por isso que Ele te chama para a mesa. É por isso que Ele não quer passar com você uma situação jurídica baseada na lei. Não, mas Ele quer ter com você comunhão, baseado no amor, não na lei. Isso é a graça de Deus, é o favor imerecido. Ele quer ter um relacionamento baseado no amor. E você precisa ir para a intimidade, você precisa ir para o lugar secreto, você precisa ir para o relacionamento, porque esse amor você só vai sentir quando você estiver nesse lugar. Queridos, você não vai mais ver o seu pai com a cara fechada, com a cara feia. Você não vai ter a impressão de Deus como um Deus que Ele castiga, mas você vai ver Deus como um pai que ama e que está baseado no amor que Ele tem pela sua vida. Amém? O que é nosso? Perdoar. Isso aqui é muito forte. A gente falou de relacionamento vertical. É a cruz, a cruz vertical e depois horizontal. Vertical, relacionamento com o Pai. E horizontal? Com os irmãos. Amém? Relacionamento com as pessoas. É seu isso também. E o seu relacionamento com as pessoas, com seu marido, esposa, filhos, amigos, igreja, tem que ser um relacionamento baseado no quê? No amor também. Não nas condições. Não na lei, você fez, você me paga. Mas no amor. Baseado no amor. E as nossas atitudes e os nossos comportamentos vão mostrar se a gente ama ou não. Olha só, o que define o amor na vida de uma pessoa? O que vai definir o amor na sua vida? Você sabia que a marca do cristão é o amor? João vai falar que aqueles que me amam vão ser reconhecidos pelo amor. Então, queridos, a marca do cristão é o amor. A marca do cristão não são os dons. Talvez se tivesse uma pessoa aqui gritando, falando coisas aqui para você de bênção, talvez você estaria mais animado. Mas a marca do cristão não é dom. A marca do cristão também não são as regras que ele serve ou que ele segue. O cocão na cabeça, a saiona nos pés. A marca do cristão não são as regras. Porque tem muita gente com a saia nos pés e o coque na cabeça, mas que não tem amor. A marca do cristão não são as regras e nem os dons. Porque eu conheço pessoas cheias de dons que não amam, que são más. Dom não me impressiona. Nunca me impressionou. A pessoa vem com um donzinho, não me impressiona. Regras não me impressiona. Mas me mostra o seu amor para você ver. Então o que diferencia a nossa marca é o amor. E você tem que amar. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o que é nosso? O que é nosso é perdoar. Então você precisa amar.
Porque Ele te amou. Você já nasceu endividado. Mas Ele deu o filho dele por você. E Ele te amou tanto que Ele deu o único filho dele por você. Então, nós precisamos entender essa frase, uns aos outros. Eu já estou quase encerrando. Uns aos outros. Ame uns aos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros. A Bíblia vai falar que se um irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Se o irmão pecar contra você, você vai lá, conversa com ele. A Bíblia manda você conversar com o vizinho? Conversa com ele. E se ele não quiser se alinhar? Aí você vai chamar mais 2 testemunhas. E mesmo assim, se ele não quiser mudar, se ele não quiser ter uma mudança de mente, aí você leva para a igreja, está na Bíblia, vai diante da igreja e fala para a igreja, o irmão está agindo assim. Então a Bíblia vai ensinar você a esgotar as possibilidades de uma renovação, de uma transformação naquela vida. Isso é amor. Amém, queridos? Isso é um amor. Então nós precisamos andar em concerto uns com os outros. A igreja precisa aprender isso. A Bíblia fala assim, olha, mantenham paz uns com os outros, porque sem a paz vocês não vão ver a Deus. Se você vive no meio de contenda, de briga, tem gente que só gosta de briga e de contenda. Tem lugar que a gente vai que a gente tem que ficar caladinho, durinho assim, porque as pessoas que estão ali não estão se bicando. Então, a gente precisa alinhar vertical e horizontal. A cruz é isso, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Nós precisamos aprender isso, irmãos, para que haja paz. E a palavra vai dizer, se um irmão errou contra você e você está com raiva dele, deixa sua adoração no altar e vai lá e conserta com ele. Porque Deus não recebe adoração e nem oração de quem está em atrito, em briga, em confusão. Isso serve no casamento, isso serve na igreja, isso serve nas amizades, isso serve na família. Vocês estão entendendo? Essa palavra ela é uma palavra de ensino para nós. Então a oração do Pai Nosso, ela está falando disso. Como eu me relaciono com Deus Pai e como eu me relaciono com as pessoas. Querido, eu quero te falar. Se você tem algum problema com alguém, resolve. Conversa. Alinha. Porque isso não é bênção para a sua vida. Você está retendo o derramar de Deus. Então, eu queria deixar essa palavra para você essa noite. Como eu sei que eu amo a Deus? Quando eu entrego tudo para Ele. Quando eu não separo as chavinhas dos meus quartos e eu entrego para Ele. João 14:21 vai dizer que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Como eu sei que eu amo a Deus? Se obedece os mandamentos? Se obedece o que Deus fala? Ou você está fazendo o contrário do que Deus está falando? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Querido, você não tem que ter dúvida nenhuma do amor que Deus tem por você. Nenhuma. Dúvida nenhuma. Quando eu era adolescente, quando Deus me chamou, eu tinha um problema de relacionamento com meu pai. E eu tinha dificuldade de falar com Deus Pai. Eu falava com o Espírito Santo, eu falava com Jesus, mas Deus, deixa Deus lá. E toda vez que você passou por um problema com seu pai, você vai ter dificuldade de ter relacionamento com Deus Pai. Foi na minha adolescência que Deus me visitou.
no momento de intimidade, de relacionamento com Deus. E eu senti o amor de Deus, queridos. O amor de Deus cura. O amor de Deus muda a nossa estrutura. E quando eu senti o amor de Deus, eu me liberei de todo aquele fardo, de todo aquele peso, de todas aquelas dificuldades que eu passava com meu pai de relacionamento. O amor de Deus entrou de uma forma tão sobrenatural, que eu não tenho dúvida nenhuma que Ele é meu pai. Que eu não tenho dúvida nenhuma que Ele me ama e que eu sou favorecida. Sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele cuida de mim. E é esse sentimento que a igreja tem que ter. Não é porque você errou um dia, você falhou, mas você decidiu abandonar aquele erro, que o pai pega você, te joga ali na rua e fala, passa em cima, cara, que essa pessoa aí não passou na prova, não. Um pai nunca faria isso. Quanto mais o pai que está no céu. Hoje Ele te acolhe, Ele te traz para perto. Hoje Ele quer te sarar. E Ele quer que você veja o amor incondicional que Ele tem pela sua vida. Que te levanta, te fortalece. Que não quer saber dos seus fracassos. Ele quer saber daqui para frente. Uma vida de relacionamento que vai fazer você se tornar cada dia melhor. Que vai fazer você andar de glória em glória e ser transformado para uma glória cada vez maior. Para de ficar lembrando Ele dos seus erros, dos seus passados. Corre para a mesa. Corre para a comunhão. Corre para o relacionamento. Fica de pé. Quero orar com você essa noite. Ele é seu pai. A Bíblia fala que o pai, ele é chamado de Abba. E Abba significa papaizinho. Os fariseus ficavam irritados ao ouvir Jesus falar sobre isso. Porque Abba significa papaizinho. E é isso que Deus quer que você fale com Ele, papaizinho. É assim que Deus quer que você veja Ele, como uma criança que depende do Pai. Fecha os seus olhos. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade.